Eu ouvi assim, mas e a Bíblia? O que diz? A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa oportunidade, nós vamos analisar o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. E a problemática nessa feita vai ser o seguinte: nós ouvimos muitas vezes alguns irmãos aconselhando: olha, você vai fazer teologia, você vai fazer um curso, uma faculdade teológica, cuidado, você pode se desviar, você pode se afastar da fé em Cristo. E baseado em que eles falam isso? Baseado na questão de que eles pegam esse texto isolado e vão falar o seguinte: olha, a própria Bíblia diz que a letra mata. E vão associar essa letra mata da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, como se fosse o estudo sistemático da palavra, como se fosse o próprio estudo da teologia. Mas será que é isso mesmo que Paulo está dizendo? Será que é a respeito disso que Paulo quer aconselhar os irmãos de Coríntio? Vamos analisar o que a Bíblia diz? Diz assim o versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós formos analisar, em Romanos capítulo 2, versículo 27, essa palavra aqui também é usada, a palavra letra, mas vai ser usada num outro contexto e vai dar um melhor entendimento do que significa essa palavra letra aqui na segunda carta aos Coríntios. Diz assim, versículo 27. E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão és transgressor da lei. Então, a palavra que é usada aqui no grego é grammatos, que é a mesma usada para letra, é a mesma palavra. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui na segunda carta aos Coríntios? Olha, o próprio Cristo me capacitou e me pôs por ministro. Eu não tinha condições. Paulo aqui, o contexto que ele está vivendo aqui, ele está falando do seu caráter e dos frutos do seu ministério. E ele está mais ou menos falando o seguinte: olha, por mim eu não teria condições nenhuma. Eu não era para ser considerado nem apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Cristo. Mas o próprio Cristo me capacitou e me pôs por ministro de uma nova aliança. Outras traduções vai dizer de um novo testamento. Não da letra, ou seja, não da lei mosaica, mas do Espírito, porque a lei mosaica mata, mas o Espírito vivifica. É isso que Paulo está querendo dizer. A lei mosaica, escrita em tábuas de pedra, não foi capaz de fazer o povo parar de pecar, porque era algo que estava externo, não foi capaz de fazer o povo não transgredir. Tanto é que nós vamos observar a decadência de Israel. Mas Paulo está dizendo: eu fui colocado por ministro de uma maior aliança, que não é segundo a letra, a lei de Moisés, mas segundo o Espírito. E aí sim, o Espírito vai adentrar no coração e vai escrever a vontade de Deus agora nos nossos corações. E é por isso que agora não vai ser segundo a letra que mata, mas o Espírito que vivifica. E por que vivifica? Porque tem condições de adentrar o coração humano e escrever a vontade de Deus no coração humano. É simples o que Paulo quer dizer aqui. É isso que ele está nos querendo dizer. Mas, irmão Sano, quer dizer então que ele não está aqui impedindo o estudo sistemático da palavra? Ele não está falando contra aqueles que buscam o ensino? De forma alguma. Aí vem a pergunta: mas por que nós ouvimos tantos irmãos falarem? Falta da leitura da Bíblia. Falta de pegar e ver o contexto do texto. E nessa oportunidade eu quero falar algumas coisas aqui. Essa semana mesmo eu vi um embate, uma discussão sobre essa questão teológica e uns irmãos questionando se era boa a teologia, se não era bom fazer a teologia, outros no extremismo falando muito mal, sem conhecer. Agora, nós temos dois tipos de pessoas. No passado, nós não tínhamos os recursos que a gente tem hoje. Nós não tínhamos acesso ao conhecimento igual nós temos hoje. Então nós vamos ver que a igreja avançou e avançou muito bem com pessoas simples, pessoas que não tiveram acesso ao estudo teológico. Mas eu quero te chamar a atenção, não tiveram acesso ao estudo teológico, mas
são homens e mulheres que manejam bem a palavra da verdade. São pregadores e pastores que apacentam o seu rebanho e têm comida para servir para o seu rebanho. Por quê? Estuda a palavra do Senhor, não tem acesso a um estudo teológico, mas examina as Escrituras conforme ele tem acesso. Então não são para essas pessoas que eu estou falando aqui neste momento. Agora tem uma segunda classe de pessoas que são pessoas preguiçosas. Isso mesmo, isso que você ouviu. Pessoas preguiçosas, pregadores, pastores, ministros preguiçosos, que querem assumir os púlpitos com irresponsabilidade, mas não querem ter compromisso com o estudo da palavra. Eu estou falando aqui para pessoas que têm condições de se assentar e aprender, mas não fazem isso por orgulho, por soberba. Aí quando pegam os microfones, querem falar dos teólogos, querem falar que os teólogos são soberbos, querem falar que os teólogos isso, aquilo. Ei, não existe curso de teologia que faça a pessoa ficar soberba. Existem pessoas que vão fazer o curso já com a soberba no coração. Eu tenho grandes professores, eu tive o mestre Roberto Campista, que eu tive a oportunidade de fazer o curso básico de teologia com ele, homem de Deus, versado nas Escrituras e espiritual, crente de verdade, mas que maneja bem a palavra, que tem um ensino teológico muito bom. Estou tendo a oportunidade de fazer o bacharel com o Instituto Crescer, com professores que sabem muito, mas que também são crentes e que nos aconselha todo o tempo a mantermos os nossos pés no chão, a não sermos soberbos. Um dos professores falou, se vocês estão aqui pensando o que vocês podem fazer com a teologia, vocês já estão errados. O pensamento é o que a teologia pode fazer na minha vida primeiro. Porque quando nós estamos buscando conhecimento, não é para se engrandecer em cima de ninguém, mas é para poder servir a igreja. É para poder alimentar aqueles que não têm acesso ao estudo que nós estamos tendo. Então eu quero te chamar a atenção, porque existem essas duas classes, eu volto a dizer, há pregadores e pastores que não tiveram acesso que nós temos hoje, mas que examinam as Escrituras, que manejam bem a palavra da verdade, mas por outro lado há presbíteros, por exemplo, que são consagrados não observando o conselho de Paulo, porque Paulo vai dizer, olha, eles têm que ser aptos no ensino da palavra. E se for dada a oportunidade deles ministrarem um estudo em cima da hora, se for dada uma oportunidade deles dar uma palavra no culto à noite, eles não têm condições, porque não manejam bem a palavra. Aí quando tem oportunidade, quer falar de quem está se preparando. Ei, vai devagar, mantenha o respeito com aqueles que têm se sacrificado em aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Custa tempo, custa dinheiro. Nós não estamos fazendo para nos engrandecer, mas para que nós temos a convicção que existe a vocação, mas também tem que ter o preparo. Ei, você que tem faltado com educação, com aqueles que têm se aprimorado na palavra, que tem feito um curso teológico, que tem feito uma faculdade teológica, reflita muito bem antes de abrir a sua boca. Você quer pregar? Sem problema nenhum, vai pregar, prega a palavra de Deus, mas não fica denegrindo a imagem de ninguém. Deixa eu te lembrar um episódio que vai acontecer com Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja bem, é a última carta de Paulo. Ele está prestes a ser morto, mas mesmo assim está preocupado com os livros, com os pergaminhos, porque ele sabe que é necessário buscar, ele sabe que é necessário se aprimorar naquilo que ele tem feito. Nós nunca vamos chegar ao pleno conhecimento, o conhecimento é progressivo. Se você está na frente de uma igreja, se você assumiu o púlpito para pregar para uma multidão, seja de 1000 pessoas, seja de 10 pessoas, você tem um compromisso de buscar na palavra do Senhor. Você sabe por que muitos têm falado mal da teologia? É porque ela apaga o fogo estranho, como disse meu amigo Magdiel.
Ela lança fora o fogo estranho. Aí não tem aquelas campanhas que você gosta de fazer, não, meu filho. Aí tem que ser palavra. Aí são 50 minutos de palavra, não é de oba-oba, não. Fique no propósito que Deus te chamou. Deus te chamou para pregar? Você está convicto da sua vocação? Então, vamos examinar a Escritura. Eu tenho certeza que Deus vai preparar uma oportunidade para você. Se você está me assistindo e ouvindo, Sandro, eu não fiz ainda um curso teológico, ainda não estou me preparando porque eu não tenho condições financeiras. Fica tranquilo, o seu momento vai chegar. Agora, se você está me ouvindo e não tem se preparado por relaxo, por preguiça e ainda tem denegrido a imagem daqueles que têm tentado buscar, reflita um pouco. Veja se o que você está fazendo está correto. Não use o texto fora do seu contexto, porque aqui Paulo não está dizendo que a letra, o estudo mata. Não, ele está falando da lei de Moisés. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa falar melhor nos nossos corações. Ei, você que tem se dedicado, eu tenho uma palavra de ânimo para você, Deus vai te honrar. Você que tem separado um tempo para a leitura da palavra do Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai te usar, porque existe vocação, mas tem que ter o preparo, e quando os dois se unem, Deus vai te usar poderosamente. Deus te chama, mas Ele quer que você se prepare também. Então continue insistindo. Você que ainda não teve uma oportunidade, eu tenho amigos que não tiveram oportunidade ainda de fazer um curso teológico, mas Deus usa tremendamente porque estuda com o recurso que tem. É isso que eu quero te dizer. Ei, se você não tem oportunidade ainda, não fica falando de quem está tendo oportunidade, espere o seu momento. Prega com o que Deus te deu, mas pregue a palavra. Seja 10 minutos, mas pregue a palavra. Se é 50 minutos, pregue a palavra. Vamos parar com esse oba-oba que está no nosso meio. É campanha disso, é campanha daquilo, é revelação não sei do que. Ei, vamos para a palavra. É por isso que muitos são contra a teologia, porque ela vai dizer o que está errado. A gente vai examinar a Escritura e vai falar que tem coisas no nosso meio que tem entrado que não são corretas segundo as Escrituras. Que Deus possa te abençoar. Que você possa refletir se você tem feito isso, se você tem denegrido homens de Deus que têm se dedicado a estudar a palavra de Deus. Ei, eu quero te trazer a memória. Se você está lendo a sua Bíblia em português hoje, lembra-se, Almeida era um teólogo, tá? Se você tem acesso na língua portuguesa da sua Bíblia hoje, é porque um teólogo se esmerou em estudar o grego e o hebraico e trouxe para você uma tradução. Então toma muito cuidado, toma muito cuidado. Se você ler um comentário hoje, se você tem uma Bíblia de estudo, é porque um teólogo se debruçou sobre a Bíblia e te deu um material que você pode estudar hoje. Amém? Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a tua casa, que o Senhor possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Não esqueça isso. Graça e conhecimento não podem se separar. Ore, jejue, sobe o monte, desce o vale, mas não esqueça também que você tem que se preparar. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.